Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma conversa, um bate-papo aqui do evento Não Pare, Adapte, Vendas na Prática. Agora a gente vai falar sobre mais uma questão extremamente relevante em qualquer operação de venda. E hoje eu estou com o Thiago Gonçalves, da Pipedrive, para compartilhar um pouco do conhecimento dele também. E a gente vai estar falando sobre um assunto que acho que é desafiador para a maioria das empresas, e muitas vezes é difícil para as empresas saberem de onde sair, como fazer isso, que é como treinar vendedores, e isso é a primeira questão. E nesse momento, principalmente, que a gente está falando de adaptação, de crise, de estratégias de home office, trabalho remoto e etc., também como acompanhar vendedores de alta performance e como fazer a equipe performar nesses dois cenários, tanto em treinamento quanto também no acompanhamento aí de vendas. O Thiago ele tem uma experiência muito bacana, muito relevante, e acredito que vai somar muito, né, para essa conversa, e o foco é justamente a gente falar um pouco sobre os perfis que a gente encontra em vendas, nos treinamentos, porque isso influencia muito em como ele vai ser feito, e obviamente nesse acompanhamento o que é necessário para acompanhar um vendedor numa operação já normal e ainda mais na situação atual. Thiago, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua história, sobre o teu trabalho também, para daí a partir disso a gente iniciar aí o nosso bate-papo. Maravilha. Primeiro, João e toda a equipe da Exact, super obrigado pelo convite. Eu acho que é um momento super importante. Eu acho que o mundo se transformando tanto e tão rápido que ter a oportunidade de poder discutir sobre o que a gente está vendo, vivendo, e como a gente está atuando, e poder compartilhar isso, é a melhor forma da gente acelerar esse processo de adaptação que é inevitável, mais do que nunca agora, tá? Como o João falou, pessoal, eu sou o Thiago Gonçalves, do Pipedrive, eu sou gerente geral do Pipedrive para a América Latina, estou na companhia desde agosto do ano passado. Antes disso, eu passei 10 anos numa empresa de origem argentina chamada Go Íntegro. Fui responsável pela operação, fui country manager deles no Brasil, ajudei a fazer a expansão deles na América Latina, a partir de 3 para 13 países. Depois liderei também a implantação e depois a área de Customer Success lá. Mas vivi toda a transformação de trazer para o Brasil uma agência de fidelização e incentivo, com um processo de venda muito mais consultivo, né, de prestador de serviço, e pivotar isso para uma empresa de produto, uma empresa SaaS. Então, foi um desafio super bacana aí, e que hoje eu trago para essa posição do Pipedrive, onde eu olho não só a América Latina, mas todos os mercados no mundo que falam português ou espanhol, todos os mercados latinos. Então, a gente pega de México para baixo, são 19 países de língua hispânica, Brasil, Portugal, Espanha, e mais 4 países na África, como Moçambique, Guiné, enfim. Então, um pouco aí do meu escopo hoje. Então, vamos lá. Bacana. E Thiago, já deu para ver só na tua apresentação que uma das coisas muito presentes aí na tua experiência é essa questão do remoto, né? De trabalhar em situações de acompanhar equipes em outros lugares, que acho que vai entrar muito ali quando a gente for falar de acompanhamento de vendedores, mas acho que a primeira questão que a gente pode falar, e vamos, acho que começar do começo, né? Começar da parte de treinamento. Acho que o primeiro desafio em treinamento de vendas, e aí queria que tu compartilhasse bastante a tua experiência, tanto no Pipedrive como na anterior, com esse tipo de equipe, porque eu vejo aqui pela Exact, por exemplo, hoje eu não tenho um perfil único de pessoa que eu vou contratar, e consequentemente o meu treinamento ele não pode ser engessado, único e do mesmo jeito para todo mundo. Claro, tem um padrão, tem passos que eles vão seguir, mas esses passos têm que ser muito mais adaptáveis ao perfil que eu contrato do que necessariamente a um perfil específico, porque senão muitas vezes um talento ali eu vou fazer com que o rampeamento dele seja mais longo, ou até eu corro o risco de perder ele, porque ele não conseguiu absorver tudo que eu queria. E como é que tu enxerga essa questão do perfil do vendedor, perfil do profissional de vendas influenciando no treinamento, e aí vice-versa, né? Como o treinamento vai impactar nessa questão do perfil do vendedor? Pô, legal, você tocou um ponto super importante, viu, João? Eu, da minha experiência anterior, eu vim de uma solução de tecnologia para RH.
E com essa questão de engajamento, plataformas para engajamento de colaboradores, ou dentro que a gente chama de Employee Experience, eu participei de muitas discussões sobre diversidade e inclusão, que tem muito do que você está falando. E a importância de você ter um grupo diverso, justamente para oxigenar a tua capacidade de gerar inovação. E dentro, quando você fala de inclusão, você não tem como falar de diversidade, não tem como não falar de inclusão. Que isso fica você entender as diferenças dos distintos perfis com qual você vai lidar e como você insere todos eles na discussão. E isso é um desafio para o treinamento. E como você falou, o treinamento ele tem que sim que estar pautado num processo, ele tem conteúdos pelo qual você tem que passar, mas você tem que estar pronto para chegar nos formatos que sejam flexíveis. Você não tem que pensar em flexibilizar o conteúdo é um só. Tá? Então, você tem que passar pelas dores do teu mercado, para ele poder entender quais são as dores que a tua solução atua. Tem treinamentos que podem ser técnicos de produto, tem muito treinamento importante sobre o mercado no qual você atua, sobre o processo no qual sua companhia atua, mas o formato no qual você vai usar, você tem que adaptar a linguagem. E eu vivi muito isso, tenho vivido muito isso nos últimos 10 anos, porque de acordo com a cultura envolvida ou a questão da demanda do remoto, isso vai ser mais presente. Então, desde se adaptar no formato de entrega desse conteúdo, que pode ser um conteúdo por vídeo, pode ser um conteúdo presencial, conteúdo, como você entrega a documentação para o pessoal poder consultar esse material. E eu acho que o que faz mais sentido é quando você tem uma construção que ela é colaborativa. Então, a gente trabalhava muito com playbooks, a gente começou a montar os playbooks na minha experiência anterior de vendas dentro do Trello, cara. Para a gente foi uma primeira forma de organizar visualmente, então, um Kanbanzão ali onde você vê, dentro de cada etapa, o acesso concentrado de todos os conteúdos relevantes. Então, tinha uma primeira coluna só de material relevante, todos os links de acesso que ele precisava para poder executar o processo dele. E depois, cada etapa do processo dele, a forma certa dele consultar isso. E aí, até a adaptação da linguagem, porque como eu trabalhava com 13 mercados na América Latina, a gente às vezes esquece. Só porque o pessoal fala espanhol, todos eles são iguais. Não é. Tem cultura pra caramba diferente. E bate no que você falou do vendedor. O vendedor, de acordo com a escola que ele tem, do histórico profissional dele, ou do tipo de solução que você vai vender, você precisa de pessoas com perfis diferentes na tua organização. Só que o teu processo é o mesmo, as dores que você atua é a mesma, como é que você dá coesão e consistência nesse conteúdo para esse pessoal é um baita desafio, mas é um desafio legal pra caramba. Sim, não, isso acho que toda operação de venda chega no momento onde precisa dar escala em equipe, né? Eu vivi, desde que eu assumi a gestão na Exact, teve essa questão de crescimento, mas eu vivi isso de uma maneira mais impactante desde a metade do ano passado, que foi quando eu tive que dar um salto ali de 8 vendedores para 19 vendedores, que é o que eu tenho agora. E o impacto que eu tinha é que, ok, tinha um treinamento, tinha ali esboçado, já tinha um caminho, era interessante, mas a partir do momento que eu tive que crescer uma base de vendedores de uma maneira rápida e, consequentemente, também a minha atenção teve que ficar dividida em um número maior de vendedores, eu tive que adaptar o treinamento e buscar apoio para justamente conseguir fazer de uma maneira melhor, né? Porque o conteúdo é o mesmo. O que está sendo falado é exatamente igual, como tu disse. A dor é a mesma, o que o produto entrega e resolve é o mesmo, o mercado que a gente atua tem as suas nuances, mas, de maneira geral, o entendimento dele é muito parecido, mas a questão eu vou ter um vendedor que aprende melhor lendo, vou ter um vendedor que aprende melhor vendo vídeo, vou ter um vendedor que aprende melhor fazendo, e os vendedores, acho que talvez aconteça aí na tua realidade também, mas eu tenho muito vendedor que fala isso, não, eu aprendo fazendo, me bota para vender que eu vou aprender, mas nós como gestores, a gente acaba olhando e falando, beleza, ótimo, legal, a tua vontade, teu ímpeto de atuar, mas tem que ter essa base técnica primeiro, e eu preciso que tu aprenda, preciso que tu coloque ela em prática. E uma coisa que eu vi dessa questão de treinamento é que ele tem que ser ir para várias frentes, né? Tem que ser polivalente, digamos assim, em maneira como o conteúdo é repassado, para justamente entender, não, beleza, tal vendedor aprende melhor desse jeito, tal aprende desse outro jeito, mas que no final das contas a prática, né? E aí a gente vai falar de roleplay, vai falar de simulação, é extremamente relevante no treinamento para validar
esse conhecimento adquirido, né? E é uma coisa que muitas empresas com que eu conversei já, e literatura fala muito sobre isso também, daquela questão de, não, beleza, treinamento do vendedor é o meu vendedor novo acompanhar o meu vendedor mais sênior, de melhor performance, ver o que ele faz e replicar. E uma coisa que eu entendi e queria a tua percepção sobre é que essa questão de perfil, ela inclusive influencia muito nisso, né? Porque se eu for olhar para o meu melhor vendedor hoje e lembrar de quando eu entrei na Exact e eu era vendedor, os perfis são totalmente distantes. Eu já sou do cara que aprende lendo, estudando, eu já vou mais pro cunho técnico, e ele já é mais pro lado relacionamental, com uma base técnica gigantesca, mas não é a primeira via que ele pega. E eu já não, a primeira via que eu pego é a via técnica e vou por ali. E se na época tivessem feito isso comigo, falar, olha, vai na cola dele e faz exatamente o que ele faz, eu provavelmente não teria performado na empresa, porque é muito distante em termos de perfil. Eu não sou tão relacionamental logo de saída como ele é. E queria na tua experiência, tu trouxesse a tua experiência, principalmente no Pipedrive, que a gente está falando de uma ferramenta de vendas também, o quanto tu vê que isso influencia nessa questão de como o meu vendedor vai se adaptar à minha operação de vendas. Porque, óbvio, sempre vão ter vendedores referência. E uma coisa é muito importante frisar que gestores, usem seus vendedores de referência, mas não esperem que uma pessoa nova simplesmente entre e imite ele e faça o que ele já faz há 1 ano, 2 anos, 3 anos, exatamente igual, porque a primeira barreira que pode acontecer é justamente essa, né, do perfil. Acho que treinamento, cara, tudo que envolve pessoas, envolve também aquisição de pessoas, né? Como é que você faz para atrair os perfis certos, entendendo que não tem uma formulinha de bolo, não tem uma forma, que quem passar por essa forma entrou e vai funcionar e vai seguir um único caminho. Eu acredito muito na questão do roleplay, eu acho que eu sou uma pessoa que eu pratico muito esporte, sempre gostei muito de esporte, e acredito, sei que jogo é jogo, treino é treino, mas acredito muito no valor do treino. Quanto Sim. mais você treina, e você vê grandes atletas de ponta, eu acho que da nossa história, como Oscar Schmidt, do resto muito da importância de quantas vezes ele arremessava a bola no final do treino, para ele entender até a mecânica do arremesso dele, como que ele segura, como que ele lança, como que ele apoia, como que ele para o corpo. Então, isso no processo de vendas é muito importante ele entender que tem um processo a seguir para que ele possa chegar à excelência na performance dele dentro de vendas, e qual que é a razão da execução seguir um formato. Tá? É óbvio que as pessoas têm que ter espaço para encontrar a forma delas de executar, mas dentro de um modelo que seja claro, que seja transparente. A questão da mentoria ela é super importante. Eu acho que ela tem um valor interessante, porque, como você falou, o teu desafio ganhou complexidade quando a estrutura cresceu. Quando a estrutura chega num ponto que o João sozinho não consegue mais capacitar e seguir todo mundo. E é nessa hora que o gestor tem que entender que a operação dele tem que ser maior do que ele. Ele tem que preparar essa operação para que ela seja maior do que ele, para que ele tenha esse backup, para que ele tenha outras pontas de referência, até porque, senão, o teu processo de treinamento, você vira refém dele. E aí vira, não, é o treinamento do João, é o treinamento do Thiago, não é o treinamento do Thiago, é o treinamento de vendas da nossa companhia. Então é por isso que esse conteúdo também é passado por mim, mas você tem referências na prática, que são modelos a seguir dentro da nossa organização, porque eles repetem não só o processo, como eles têm o conhecimento do mercado esperado, mas como também representam a cultura da nossa organização. Isso é importante. Mas o roleplay nunca pode ser substituído. Acho que para mim ele é um negócio muito interessante. E fazer o roleplay de todas as etapas relevantes à estrutura comercial. Dentro do Pipedrive, por exemplo, o nosso processo de onboarding, todo mundo vai para o nosso hub de suporte global. O nosso hub de suporte global fica em Portugal. Todo mundo vai para lá e passa uma semana em treinamento de suporte, e uma parte desse período é na linha de frente do suporte, recebendo chamado de cliente, atendendo clientes, para entender, um cliente nosso real, durante o processo de compra do produto, ou já como cliente nosso, que dúvidas que ele tem, quais são as dificuldades que ele passa, quais são os nossos playbooks, como é que a gente lida com isso, tá? E com diferentes países, para poder entender que culturas diferentes vão ter demandas diferentes. Então, isso é muito legal, você viver na prática e ter que responder, não importa qual nível que sai da organização ou qual área. Todas as pessoas vão passar durante o processo de onboarding por essa uma semana de treinamento no nosso time. Então, isso eu acho super importante, porque é o que está falando, tem a ver com o roleplay. Você poder simular o que você vai fazer
depois na prática, para ganhar mais experiência, conhecimento, ganhar mais reflexo para você poder atuar com a performance adequada. E agora o desafio disso, perdão, pode falar? Não, por favor, finalize. Não, só falando, e isso se torna ainda mais relevante dentro desse modelo que a gente vive agora, da questão do remoto. Você não tem como colocar todo mundo em sala, e nem sempre as pessoas se sentem à vontade, num call com muita gente, apresentar as dúvidas dela, porque aquelas pessoas são mais tímidas, que numa sala, ela pode falar com você, você percebe que a pessoa às vezes está ali com aquela coisa para manifestar e não consegue, você tem que saber trazer ela. Na câmera fica mais difícil. Então, criar os ambientes separados, roleplay, que você possa gravar, você possa dar feedback por separado, a pessoa possa se assistir executando isso para poder entender o que está funcionando, o que não está, quais são os pontos que ela já tem fortes, ela tem a oportunidade de seguir melhorando eles, mas quais são os caminhos dela de fraquezas ou de pontos de melhoria que ela tem também que atuar. Essa autocrítica é muito importante também. E aí a questão do roleplay ajuda muito, cara. Eu acredito muito nisso daí. Sim, é uma das práticas que eu tenho, principalmente hoje eu tenho uma analista de treinamento e desenvolvimento que trabalha comigo, ela toca boa parte do treinamento, e eu entro muito nessa parte das simuladas, dos roleplays mesmo. E uma das coisas que eu faço é justamente dividir a avaliação entre a minha avaliação e a autoavaliação do vendedor, para que eu vá entendendo desde a primeira simulada que ele faz comigo o nível de análise dele sobre ele mesmo. Claro que muitas vezes tem aquela questão de, não, foi horrível, não deu certo, fiz tudo errado e tal, mas é muito importante que a gente avalie e analise esse nível de criticidade, porque ali muitas vezes ele vai estar olhando, obviamente, eu acho que uma tendência de todo vendedor olhar para tudo que ele fez errado, mas forçar ele e questionar, tá, mas beleza, o que tu manteria para a próxima simulada? O que tu manteria para a nossa próxima dinâmica? E fazer ele olhar coisas que, beleza, isso aqui eu preciso manter. Porque eu vejo que muito treinamento fala de boas práticas e de coisas que querem ser replicadas em termos de operação, e a operação é extremamente relevante, mas acho que a gente tem que trazer para o vendedor essa questão tática também de, beleza, se eu estou treinando operacionalmente e simulando operacionalmente várias coisas, eu tenho que ser tático e estratégico o suficiente para que eu pare, olhe e fale, não, beleza, isso aqui eu tenho que manter. Isso aqui, obviamente, tem essa lista de coisas para consertar e corrigir, mas isso aqui já é uma base interessante, isso aqui eu não preciso me preocupar mais, porque eu já tive casos onde, por exemplo, no meu treinamento de vendas é no mínimo 3 simuladas de reunião de venda que os vendedores fazem comigo. Essas são comigo, fora o que fazem ainda com a Maria, que é a minha analista. Só nessas 3 eu já vi vendedores que da primeira para a segunda mudavam tudo. E não fazia sentido nenhum. E eu apontava, olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso é legal, mantém isso aqui. E daí lá numa outra, mas eu acompanhei outras reuniões, vi outro vendedor, ele fez de um jeito diferente, eu achei interessante, eu fui lá e fiz. E aí mudou tudo. E aí, além de ter, corrigiu muita coisa que não estava boa, mas também piorou várias coisas que estavam boas. E o vendedor tem que entender essa questão também de como ele se adapta e como ele cria essa base, principalmente quando a gente fala da questão remota. E uma das coisas que eu faço muito com os meus vendedores é essa questão de, beleza, vamos gravar para que depois tu se ouça e tu faça o teu feedback para ti mesmo, a tua avaliação bem detalhada, para que ele perceba e diga, olha, beleza, realmente aqui fui bem mal, mas teve isso aqui que foi bem bom, isso aqui realmente é legal, isso aqui eu estou falando igual referência e estou falando com propriedade, mas o gestor incentivar isso, né, que o vendedor, ele olhe e mantenha coisas que ele já aprendeu, porque senão a gente, pelo menos no nosso treinamento eu vejo assim, é uma carga técnica muito grande, principalmente para vendedores, eu contrato muito vendedor que não vem do mercado de tecnologia, então que não tem a vivência com software, com SaaS, muitas vezes não tem nem a vivência com videoconferência, tão relevante, além do âmbito pessoal, né? Apesar que agora, a partir desse momento da Covid, acho que todo mundo vai ter experiência em videoconferência. Todo mundo, não. Já é um benefício da crise. Mas que não tinha essa familiaridade com tecnologia e que só a carga técnica já era um desafio muito grande. Então, tecnicamente, falar o tecnês do mercado já era um desafio. E como gestor, a gente tem que
abrir portas para achar um balanço, e principalmente incentivar o vendedor a achar um balanço entre a experiência anterior dele, como ele trabalhava anteriormente, com a maneira como a gente quer que ele trabalhe, que vai estar muito ligado ao meu processo, aos meus pontos fortes, em termos de solução, às dores que eu resolvo, e aí incentivar esse balanço, pelo menos na minha realidade, é extremamente relevante para que eu não crie uma distância. E aí, bem de âmbito operacional mesmo, do meu vendedor, se sentir confortável para fazer aquilo, né? Não, acho que você tocou um ponto importante, que acho que tem que ter a questão da autocrítica, mas o cara tem que ter confiança na capacidade dele. Ele tem que ter confiança que o que ele viveu antes é o capacitou ele a estar aqui agora. É óbvio, é a capacidade dele realmente dar os próximos passos, mas foi o que ele viveu antes. E aí a questão do reforço positivo, que eu fazia muito quando estava liderando diretamente a equipe comercial na minha experiência anterior, a gente tinha, cara, um hub de geração de demanda que atendia todos os países e ficava no Chile. Então, todas as etapas de pré-venda vinham de lá. Só o Brasil que já tinha partido do SDR aqui no Brasil. Mas como todas as chamadas de qualificação elas eram gravadas e disponibilizadas para o vendedor antes da reunião que ele participava, que era uma venda enterprise, então tinha muita reunião presencial, muito código, né? Mas ele tinha... E depois ele tinha que dar uma pontuação para isso aí. E uma vez por semana tinha uma reunião dos SDRs para revisar as melhores da semana. Então não é uma questão de ver o que não está funcionando, mas vamos revisar semana a semana o que o nosso time como um todo identificou de melhores trabalhos realizados por nós mesmos. Então isso é um negócio legal, porque é o que você falou, a questão do treinamento é super importante, mas o treinamento ele não acaba no final da capacitação, do onboarding dele. Pô, teu produto está evoluindo, teu mercado está mudando, o que a gente está passando agora? A gente está parando aqui hoje para discutir melhores práticas para a gente continuar evoluindo. O mercado está mudando muito rápido. Então, esse processo de capacitação tem que ser contínua, de revisar a metodologia, de revisar os conteúdos, principalmente em coisas que estão relacionadas aos fatores externos, ao mercado, porque o mercado muda. Tá? Por melhor que seja a tua solução, cara, em algum momento o concorrente teu vai vir com alguma coisa nova, tem novo entrante, tem um monte de coisa acontecendo que você tem que estar de olho. E aí é importante você ter um processo contínuo de seguir, avaliar, compartilhar essa informação, dar um espaço para os teus colaboradores poderem levantar a mão do que eles estão sentindo falta, o que eles estão sentindo de novas dificuldades que eles não tinham batido antes no mercado, e saber que vão poder encontrar essa informação ou fazer parte da construção dessa informação com você. Então, isso é um negócio super importante também, cara. Isso tu tocou num ponto que, para mim, ele é uma das principais características de um vendedor de alta performance, que é essa preocupação com continuar evoluindo, né? Porque é muito fácil, cômodo e confortável para alguns profissionais de venda ter essa questão de, beleza, vou entrar na empresa, a responsabilidade deles me treinarem é totalmente de quem está me contratando, então se eu aprender isso e começar a rodar, beleza, estou confortável. O primeiro desafio é o treinamento, depois quando eu estiver na prática, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo ok, é só ir lá e vender, fazer o que eu sempre fiz na vida, ir lá e vender, né? E quando a gente fala principalmente de vendas mais complexas, a gente vê que tem várias nuances. Tem toda a parte técnica que, sim, ela chega... É tipo um videogame, né? Tem várias fases. Tem a primeira fase, que é o treinamento inicial, depois eu preciso passar da próxima fase e cada dia, cada reunião vai surgir uma objeção diferente, vai surgir uma questão técnica diferente e o vendedor ele precisa ter essa preocupação em continuar se atualizando, acionar a gestão para falar, olha, apareceu tal coisa aqui na reunião que eu fiz hoje e que eu não tinha argumentação, não sabia o que falar, eu falei desse lado, eu falei dessa coisa, falei dessa maneira, será que foi o melhor caminho, será que foi isso? E, inclusive para o momento que a gente está vivendo, né, porque, por exemplo, a nossa operação, ela é totalmente inside, já desde o início, então trabalhar remotamente, trabalhar online, foi sempre o que a gente sempre fez, mas a gente transitou para home office. Primeiro ponto. Então, de uma equipe que ficava toda inside sales no mesmo local, a gente foi para uma equipe, cada um na sua casa. E uma das coisas que eu me liguei logo que a gente mudou, que a gente não perdeu grande performance, a gente continuou performando, obviamente, abaixo do que a gente vinha na ocasião normal, mas a gente continuou fechando contratos, continuou fazendo boas reuniões, e uma das coisas que eu percebi beleza, deixa eu botar essa galera que está performando para falar o que está fazendo.
e compartilhar essa boa prática e fazer na reunião com a equipe essa pergunta de, beleza, fulano, o que deu certo nessa reunião? Justamente reforçar essa questão de mantenha o que está dando certo, ao invés de ficar, porque acho que frequentemente os vendedores chegam para mim e falam, putz, baixou minha conversão, o que eu fiz de errado? Não bati a meta, o que eu fiz de errado? E aí olhar para o que fez de errado é extremamente importante, mas uma pergunta que eu sempre falo é, beleza, mas o que tem que se manter? O que deu certo esse mês? Porque para mim é sempre eu digo para os vendedores que no nosso dia a dia existe um balanço entre o que é, vou botar entre aspas, padrão. Então, o que acontece em toda reunião, em toda call, em todo follow-up, em termos de processo, em termos de apresentação, mas existe também o que foge do nosso controle, que é os outros 50% que vem do lead, que aí vão vir as objeções diversas, os mercados diferentes e por aí vai. Mas tudo que eu, como vendedor, eu tenho controle e eu posso manter, isso vira uma base sólida onde eu tenho segurança que, beleza, eu entro na reunião, se eu fizer a reunião dessa maneira, eu estou fazendo uma boa reunião. E aí o resto que vai compor uma boa reunião é justamente como eu lido com a outra pessoa e principalmente como eu trago o lead para a minha realidade, para o que eu estou apresentando para ele, e ele veja o meu produto na realidade dele, que no final das contas é o maior objetivo. Mas sempre vai ter esse balanço entre o que é minha base sólida e o que é novo, o que é segurança e o que é inovação, porque eu já vi vendedores que eram muito bons, mas aqui a preocupação principal deles era chegar na reunião e inovar e fazer toda a reunião diferente. Só que daí fica aquela questão, né? Beleza, o que deu certo? Porque fiz 10 reuniões diferentes e fechei 2 vendas. Beleza, o que deu certo nessas 2? O que deu certo nas outras, se tudo deu certo? E aí falta um pouco essa visão, e há uma coisa que aqui eu procuro desde o treinamento já incentivar esse olhar mais analítico de, beleza, quais são os pontos que precisam ser mantidos? Porque a partir do momento que eu mantenho e ele funciona e ele está correto, o próximo desafio é justamente eu evoluir ele, eu dar mais eficiência para ele, ou eu crescer meu volume de argumentação em cima disso, né? Acho que você está tocando um ponto, cara, que tem a ver com a questão do padrão, né? Como é que você identifica quais são os padrões que se eu seguir, e aí tem uma questão a ver, e o Pipedrive traz muito disso, que é a questão gestão vai acontecer, a gente fala muito isso para os clientes, né? O cara compra um CRM pensando em fazer a gestão, não. Você primeiro define um processo, implementa ele, se você tiver consistência nele por um período, a gente fala de 12 meses, você começa a ter gestão, porque aí você tem um processo estável, que você conhece ele, que você conhece os seus principais indicadores de performance dele, como é que você performa em cada etapa do teu funil, do teu ciclo, como que estão as etapas do ciclo, o tempo que dura cada ciclo, as vendas que você converte, o que elas tiveram diferente das demais, como é que foi cada desses números. Conforme você conhece isso, você consegue aumentar a tua equipe, você consegue escalar. E o que o vendedor tem que pensar nesse sentido é que, se ele quer poder dar o próximo passo, ser um gestor de equipe, ele tem que ter domínio de processo. Porque vender sozinho, ele pode conseguir vender, performar, ganhar dinheiro pra caramba. Só que para ele poder dar o próximo passo e gerir a equipe, ele tem que ser capaz de formar as pessoas nesse processo e ser capaz de apoiar elas para que elas executem isso com uma boa performance. E aí é totalmente sair da tua zona de conforto, porque não é você mais que vai executar. Sim. E eu acho que aí tem um negócio também que a gente fala muito aqui dentro, que é você não controla todos os resultados, mas você controla quais são as ações que você vai executar. Então é importante pra caramba você conhecer o teu processo, o que você funciona bem, como você conduz a tua reunião para esses pontos do jogo que você tem maior controle dele. O que funciona bem, em que momento, quais perguntas que eu faço que permite eu identificar rápido a dor dele, para já trazer as dores que eu tenho solução para ela. Não adianta fazer uma pergunta que vai levar o cara para um problema que eu não vou conseguir solucionar. Então, deixa eu entender quais são as dores dele, como é que eu conduzo isso para soluções eficientes para ele, para que ele possa ter sucesso com o meu produto, para não adianta só empurrar produto, ainda mais num momento como esse, eu acho que tem um certo desespero de algumas pessoas, de olhar ali como é que eu faço para dar a última milha, apertar ali na última milha e trazer um fechamento rápido. Cara, você trazer um cliente ruim, você está comprando um churn. Você não está vendendo serviço, você está comprando um churn. Entende bem isso daí para que você possa escalar. É uma coisa que eu falo para os meus vendedores que, principalmente para quem trabalha com modelo SaaS, né? Mais vale não vender do que ter um cancelamento ali na frente.
Então, a qualidade da venda é muito importante, né? A gente ter, o vendedor ter essa preocupação de, ok, meu trabalho é vender, eu sou cobrado pelas vendas, minha meta é baseada em vendas, mas vendas de qualidade. Porque, como tu falou, a venda, muitas vezes ela vai acontecer. E aí eu vou botar nesse termo, vai acontecer, porque, por exemplo, o lead entrou pelo site, levantou a mão, tá super interessado, o vendedor vai lá e só faz uma apresentação de feature, o cara fala, quero comprar, beleza, o vendedor vendeu, tirou o pedido. Mas existe uma diferença grande entre o vendedor, o consultor e o especialista. E acho que num momento como que a gente está agora, de crise, uma das coisas que a gente vê é que a venda, por si só, ela já se torna mais complexa. Porque qualquer dono de empresa, qualquer empresário, qualquer corporação, ela vai estar sendo mais cuidadosa com o que ela vai estar adquirindo. E isso já faz com que o vendedor ele tenha que se portar como um consultor, como um especialista. Porque se ele estiver ali só interessado na venda e na comissão dele, e aí, beleza, vou fechar de qualquer jeito e vou, muitas vezes, prometer coisas que eu não faço, ou vou fugir de alguma dúvida e focar no que eu entrego, mas que não é tão relevante, e vou fazer a venda pela venda, isso prejudica o cliente, prejudica o vendedor, porque vai virar um cancelamento e isso é ruim, e prejudica a empresa em dois viés, né? Tanto em faturamento quanto em imagem também. Porque esse cara que comprou e não foi atendido, ele conhece outros empresários. Ele vai ser um promotor ou um detrator. E muitas vezes várias outras empresas que fazem parte do círculo dele, que seriam potenciais clientes, mas, infelizmente, por uma experiência ruim, ou muitas vezes um momento ruim, né? Não era o momento daquela empresa ainda fechar comigo, se tornou um insatisfeito. Não, e o insatisfeito, cara, não pode ser subestimado, porque você trazer clientes que não têm fit com o teu produto te gera um nível de estresse na tua operação depois de você manter ele. E não pode esquecer de uma coisa, a gente fala muito de experiência do cliente, mas a experiência do cliente é o outro lado da moeda da experiência do teu colaborador. Você está gerando para ele uma carteira de conflito, com o qual ele não tem confiança no produto que ele está entregando para esse cara, ele sabe que depois não vai funcionar e tudo mais, ele não vai entregar uma experiência adequada para o cliente na ponta, cara. E aí você vai aumentar teu churn, tua imagem vai embora. Então, é muito importante essa preocupação, porque a gente fala muito, foca muito na experiência que a gente vai entregar para o cliente, mas ela é gerada pelas pessoas dentro de casa, ou dentro de suas casas agora, né? Sim. Mas é super importante ter esse cuidado e ter essa questão de muito critério, coerência e consistência com a tua proposta de valor, com o fit com o teu produto, encontrar as pessoas que de fato têm fit para ter sucesso utilizando a sua solução. E por isso que agora, durante um período como esse de crise, eu acho que dentro da minha experiência nos últimos 10 anos, por estar vivendo com a América Latina, trabalhando com vários países ao mesmo tempo, é um negócio interessante, porque você acaba sempre tendo alguma crise que você está vivendo. Em algum lugar está acontecendo uma crise política, uma crise financeira. O Brasil agora, eu tenho falado muito isso dentro da Pipedrive, a gente, sendo uma operação que está em 170 países, com clientes em 170 países, o Brasil hoje está sofrendo duas crises. A gente tem a Covid, mas a gente tem também uma crise de commodities agora que está pressionando a moeda, que também tem vários mercados que vão ser afetados por isso agora. Então, essa experiência, cara, putz, cara, me fugiu agora o que eu ia falar. Tranquilo. A gente estava falando do vendedor também ter confiança no produto. Fit. Então, vamos lá. Então, isso daí te traz a necessidade de você, durante os momentos mais difíceis, saber olhar para a tua base, para todo o teu pipeline, todo o teu funil, e não adianta você olhar agora só para o fundo do funil e olhar o que você tem para converter, acelerar toda a conversão agora. Porque geralmente quem já está no fundo do funil, já passou pelas outras etapas, já entendeu feature, o que você tinha para discutir de preço, você já discutiu. É o que você falou, aquela venda agora é uma questão de mais tempo ou menos tempo. Você entendeu o timing certo para você dar aquela última pressão e conseguir concluir o teu negócio. Mas agora chegou a hora de você olhar todo o resto do teu funil, principalmente quem está lá no topo agora, o que tem de padrão no que eu venho fechando nos últimos meses? Quais são os clientes que de fato têm fit para poder usar meu produto e ter sucesso com ele? E como é que eu identifico esses padrões aqui no topo para eu seguir alimentando o meu funil, cara? Porque vendedor consegue a comissão, e agora vai ser um período mais difícil. Por mais que o vendedor seja um público mais resiliente,
tá acostumado a ouvir não pra caramba. A vida de vendedor é dura pra caramba. Só que ele é movido a performance e quer ver o número dele acontecendo. Conforme ele ficar um longo tempo sem bater meta, isso vai impactar a confiança dele. Então, saber ajudar a identificar onde que estão de fato, onde tem que estar o foco dele, a energia dele, para que ele possa continuar gerando negócio, dentro de uma cadência adequada e performando, é um desafio super importante que a gente, como gestor, tem que ajudar agora. Saber aonde que a gente tem que olhar, aonde tem que estar o foco e a energia agora, para poder calibrar a energia do nosso time. Perfeito. E uma das coisas que tu falou que acho que eu concordo 100% e acho que todo gestor que queira ter uma equipe de alta performance em vendas acaba olhando muito por essa questão de antes do meu vendedor vender o produto com qualidade, eu preciso também que ele tenha comprado o meu produto com qualidade, né? Ele saiba e tenha confiança na questão do que eu vendo, o que eu entrego, e principalmente enquanto ele sabe passar isso, porque eu já tive casos de vendedores que tecnicamente eram muito bons, mas que tinham uma dificuldade ou uma falta de confiança muito grande em externalizar isso, em botar para fora isso, e consequentemente não conseguiam ser tão persuasivos no momento da venda. Tecnicamente estava tudo correto, mas muitas vezes estava ali num detalhe de tom de voz, da velocidade da fala, da confiança dele de expressar isso, porque acho que é nítido para todo mundo que está na posição de cadeira de comprador, e aí desde os produtos mais simples até os mais complexos, né? Tu consegue reconhecer de uma maneira muito rápida, às vezes até de uma maneira irracional, mas a gente consegue reconhecer muito rápido se aquela pessoa que está apresentando ali, ela realmente confia no que ela está falando, se ela realmente entrega aquilo, porque acho que, não sei se já aconteceu contigo em qualquer âmbito de compra, mas comigo já aconteceu de estar super interessado em um produto e tá falando com o vendedor que para ele era tipo, tudo parecia, eu acho que é isso, eu acho que é assim, e não parecia tão encantado quanto eu sobre aquilo. E obviamente, a gente não quer que o vendedor ele seja um ator que esteja o tempo inteiro fingindo que ele gosta daquilo. Muito pelo contrário, acho que todo vendedor de alta performance, ele realmente acredita, ele tem como crença que a solução resolve o problema daquele cliente. E ele consegue passar isso. Porque acho que a experiência de compra mais frustrante quando o comprador quer mais o produto do que o vendedor quer vender. E é uma coisa que eu falo com os vendedores. Nós, como os vendedores, temos que querer vender o tempo inteiro. Só que a gente tem que querer vender mostrando por que a gente quer vender, porque quer vender, e a grande conquista de um vendedor, ela é querer fazer o lead, querer comprar. Ele tem o desejo de compra sobre aquilo. E muitas vezes o desejo de compra vai vir dessa paixão, dessa vontade, dessa confiança que o vendedor tem no produto que ele está vendendo. Né? Acho que aí você tocou um negócio interessante, que não é só querer vender, é querer fazer o outro querer comprar. Uhum. Ter tanta confiança na qualidade que você entrega, porque tá falando, eu quero trabalhar com essa empresa. Entendeu? Eu falo, onde eu tô hoje, cara, o Pipe Drive, eu tô aqui hoje, eu até brinco, tô com a camiseta aqui hoje, coloco essa marca no meu peito, cara, a empresa que eu vou em evento, a galera para e me procura, vê com a camiseta, não, pera, essa é Pipe Drive, pô, me ajuda a convencer meu chefe, ele trocou, a gente não quer usar outro produto, pô, quando você consegue pegar uma experiência como essa do teu cliente, é um negócio muito bacana. Mas primeiro alguém tem que convencer o cliente que essa era a solução adequada. E o cara tem que ter essa confiança, cara. Sim. Se não, cara, desculpa. Se você não confia no produto que você vende, cara, o melhor vendedor que você seja, você não vai conseguir performar no longo prazo, cara. Não tem. Trago de volta, a mesma questão de esporte, que eu sempre gosto de fazer analogia com o esporte, cara. Começar a correr, qualquer um começa a correr. Fazer uma maratona é outra história. Fazer uma maratona tem frequência de treino adequado, tem a ferramenta adequada que você precisa usar, você tem um conhecimento adequado sobre técnicas, sobre alimentação, sobre descanso, sobre recuperação, como você monta a planilha, como segue a planilha. Tem uma série de coisas para poder fazer e você não faz em 3 meses isso daí. Então não é todo mundo que vai conseguir correr uma maratona. Porque a minha venda de alta performance é a mesma coisa. Começar a vender, qualquer um começa a vender. Agora, se o cara que corre a maratona da venda, que consegue bater 1 ano de resultado, não bater 1 mês, bateu 1 ano performando bacana, é um cara que tem uma forma diferente de olhar o que ele está fazendo. E, como qualquer esporte, você tem que ter tesão por esse esporte. Sim. Eu pratico esporte se eu gosto de praticar, porque eu tenho prazer fazendo aquilo. E você vai conseguir se dedicar e ganhar essa profundidade com o processo, com o produto que você vende,
à medida que você tenha essa identificação com o segmento, com o mercado no qual você atua, que você acredita no produto que você vende. Eu acho que essa, para mim, é muito similar à questão do esporte. Senão, ninguém consegue começar a praticar um esporte se você não gosta daquilo. Sim, tem que ter uma motivação. Se inscreve na academia e tem que ter uma motivação muito clara nisso aí. Não, e isso é muito... E aí é difícil, né? Por favor. Não, pode falar, por favor. Não, e é muito real essa questão da... Porque, como eu já disse antes, o vendedor vai querer vender, né? Independente do mercado, do background, da experiência dele, mas no final das contas se resume a fazer o lead, querer comprar e tá muito apaixonado, porque quando a gente fala de vendedor de alta performance, a gente vai estar falando desse cara que vai sair do intuitivo muitas vezes e ele vai para o técnico, ele vai para estudar, ele vai se preocupar, fazendo a tua analogia com a corrida, ele vai se preocupar com o tênis que ele está usando, com a maneira como ele está pisando, sobre como ele está alimentando, como ele está dormindo, porque isso é relevante, todo ponto, desde como eu começo uma chamada, como eu falo, como eu apresento minha proposta, o quanto eu deixo incentivo, o lead ia falar também, vai estar permeado de técnica, tem maneiras de fazer melhor e o vendedor tem que estar olhando para isso, né? Tem que estar sendo incentivado a olhar para isso. E acho que um dos principais incentivos que a empresa tem que fazer quando está treinando o vendedor é dar esse insumo para que ele se apaixone pela solução também. No nosso treinamento, a gente usa muito a questão de cases para mostrar para o vendedor novo que o que a solução já gerou para outras empresas, quais foram os resultados que isso teve, e uma coisa que eu sempre acabo fazendo é trazendo no one-on-one com o vendedor, essa questão dele pensar na experiência anterior que ele tinha, então olhar o currículo dele de novo e pensar, tá, se tu tivesse essa solução na tua experiência, como é que ela seria? Como é que seria a tua vida de vendedor? E aí em 99% dos casos, eu falo, putz, seria muito mais fácil, eu venderia muito mais, teria performado muito mais. E isso vai dando uma confiança dele poder olhar para uma operação de um lead. E aqui na Exact a gente trabalha com uma infinidade gigante de mercados, segmentos, regiões, mas ele conseguir olhar para aquela realidade do lead que o SDR entrega e ele conseguir se visualizar lá dentro, tá, se eu fosse vendedor dessa operação, como é que seria a minha vida? Com essa operação que está sendo descrita pelo SDR e com a solução que eu estou vendendo. E aí ele entrar na reunião já se visualizando como alguém que realmente vai entregar um valor e vai estar ali apaixonado e, obviamente, vai estar sempre buscando fazer isso de uma maneira melhor para cada lead, para cada mercado, para cada caso, porque, obviamente, a apresentação ela segue um padrão. Tem ali coisas que a gente quer que toda vez sejam apresentadas, mas tem que ser adaptado para cada lead. Eu tenho que fazer... Isso é uma coisa que eu falo muito para os vendedores. Mais importante do que tu enxergar a nossa solução na realidade do lead é o lead enxergar a nossa solução na realidade dele. E ele se imaginar tendo alguém fazendo o trabalho ali de pré-venda, ele tirando esses relatórios, ele tendo esse acesso, esse controle e ele performando, principalmente, porque esse é o objetivo no final das contas. Eu quero investir para conseguir ter mais resultado, né? Não, isso é legal, porque ajudar o vendedor a entender como que ele vende pelas razões pelo qual o cara quer comprar, não pelas razões pelo qual ele quer vender. Sim. Você tem suas razões, mas tem que entender qual que é a razão desse cara agora. E tem que entender, inclusive, a questão do contexto. É o mesmo desafio que a gente falou de treinamento. Assim como com treinamento, você tem um conteúdo pré-determinado, mas tem que adaptar ele ao formato mais adequado para as pessoas que vão receber, como você falou, o vendedor que é mais técnico, o vendedor que é mais por observação, mais pelas referências que ele vai seguir depois, o cliente também. Então, mais estruturado que seja a tua apresentação, ele tem que ter sensibilidade, critério para na hora entender o que esse cara que é o decisor, e aí a questão de personas é super importante, cara, com quem que ele está falando. Esse cara toma decisão por qual razão? A dor da organização só, mas esse que é o decisor financeiro, ele conta isso por um gatilho. Como é que eu vou apresentar o que ele precisa ver de forma objetiva, clara e transparente e coerente com o que eu apresentei para todo mundo, mas modulado para esse cara. A razão dele é uma. Tá? Isso daí, cara, a gente a gente fala muito na nossa empresa a questão do que vender, cara, não é uma profissão, mas ela é quase como um ofício, né? Você pega a medicina, ela é um ofício. O médico, ele é quem pratica esse ofício.
E para ele poder praticar esse ofício, ele tem que ter um conteúdo específico, ele tem ferramentas específicas, e ele conta com respeito da sociedade por ter o conhecimento específico para exercer a medicina, como um piloto de avião tem, ele tem um conhecimento técnico para isso, ele tem que ter ferramentas específicas para ele poder executar, um engenheiro tem isso, o vendedor, cara, a gente acredita muito que ele tem que entender que o que ele faz é um ofício também, que ele tem conhecimentos específicos, que ele tem ferramentas que ele precisa para poder aplicar esses conhecimentos específicos dele, para que ele possa trazer resultados e para que a sociedade veja aquilo como, puta, não é um cara que se tornou vendedor, ou, pô, tá lá, ganha dinheiro pra caramba, mas só te dá pedido. Não, cara. Para vender uma ferramenta de vendas como o Pipedrive, ou como a solução que eu vendia antes Enterprise, quando a gente chegou no Brasil e trouxe a solução, não tinha nenhuma empresa fazendo o que a gente fazia no Brasil. Pô, é um caso que é ruim pra caramba, é bom pra caramba ter concorrência, porque tem mais gente falando sobre o que você faz, educando o mercado. Quando a gente chegou, eu lembro que meu primeiro ano com a empresa no Brasil, tudo que a gente investiu em marketing, todas as reuniões que a gente fez, foi para construir o pipeline do ano seguinte, para o mercado começar a entender quais eram as dores que ele tinha, que a gente poderia atender, que existiam essas dores na organização dele, que ele não estava olhando ainda, que existia uma empresa que provia uma solução que poderia resolver essa dor dele, para daí começar com os cases e falar, então tá bom, não só existe uma dor, como existe uma solução, como empresas que são do porte da sua, que já estão atuando sobre essa dor, com esse tipo de solução, encontram esse tipo de sucesso. Então foi um ciclo longo pra caramba, mas que tinha que ter consistência de entender, cara, como é que eu vou construir o case do mercado brasileiro? E eu lembro que nessa experiência a gente partiu de um cenário que a gente tinha, quando a gente chegou aqui em 2009, depois da crise de 2008. Em 2009, eu trouxe a empresa para o Brasil, a gente estava em 3 mercados, era Argentina, Brasil e Chile, 80% do faturamento vinha da Argentina. 10 anos depois, mais de quase 50% vinha do Brasil, com 13 países já acontecendo na operação. E chegando no mercado, cara, a gente não tinha nenhum cliente, cara. Sim. Não tinha nenhum cliente no Brasil. Foi um ano para mostrar para o mercado o que era a solução. E criar referências no mercado de que existe uma dor, existe uma solução. Existe uma dor, Sim. Existe uma solução. E aí você também valorizar muito a carteira de clientes que você tem. Você falou um negócio importante, quando você está fazendo treinamento, mostrar caso de sucesso. Os teus melhores vendedores, eles sabem o quanto eles se apoiam nos próprios clientes, como porta-vozes da sua solução. Para mim, meus clientes sempre foram meus melhores vendedores foram meus clientes. É óbvio, minha equipe, montei equipes sensacionais, tem gente muito boa trabalhando comigo, mas, pô, poder chegar numa reunião e falar, tá aqui, você quer saber como a solução vai funcionar em empresa como a sua? Vou te passar o contato de uma empresa, a gente vai fazer uma intro, fica à vontade para falar, que você vai entender como empresa como a sua, com o teu segmento, com o teu porte, solucionar essa dor através da nossa solução. E poder contar com isso, cara. Não, eu sempre digo para os vendedores que no nosso dia a dia, e é engraçado usar a palavra ofício, porque é uma palavra que eu uso muito. Quando eu falo do trabalho de vendedor na Exact, eu sempre uso a palavra ofício, nosso ofício, porque eu encaro dessa maneira, porque é uma profissão que exige tanto, se a gente quer ter alta performance, quanto qualquer outra, como tu citou, médico, engenheiro, qualquer profissão. Acho que isso é comum de qualquer profissional em qualquer âmbito da sociedade. Se ele quiser ser um profissional de alta performance, ele tem que transformar aquilo ali num ofício mesmo e se dedicar àquilo. E essa questão de não querer só ter mais um cliente, mas querer ter mais um case de sucesso a cada venda, é extremamente relevante por causa disso, porque, eu vou ter um cara que lá na ponta vai ser promotor, 2, eu vou ter um cara que se eu precisar passar o contato para um lead, para ele ver na realidade, e não no meu, o que muito lead acaba achando, o meu papo de vendedor, que realmente funciona, e ele ter resultado, ter alguém para falar com ele, sempre vai ser válido. Quando a gente participa de eventos, o nosso stand sempre já vai plotado, repleto de cases. Mas é muito legal porque tem vários clientes participando do evento que olham lá na parede e seu case não tá. E aí eles vão lá, pedem uma folha de papel, escrevem o case e colam na parede. E a gente incentiva isso porque é justamente isso. Eles querem ser vistos como um case de sucesso e se colocam à disposição para isso. Cara, se precisar, me coloca numa conversa, vou ajudar. Teve um caso num evento que a gente participou que eu estava lá atendendo, a equipe estava atendendo, terminei o atendimento, eu olhei, o stand estava cheio num dos horários de pico,
E aí eu tinha 3 clientes nossos conversando com leads que foram no stand. E aí eu fiquei tipo, putz, beleza, estamos fazendo um bom trabalho, porque eu tenho cliente parando no evento para vender para gente, então tá tudo certo. Então isso é extremamente relevante, incentivar o vendedor a tanto usar os cases, mas também se preocupar em gerar cases. E aí a gente volta mais uma vez àquela questão da venda de qualidade, né? Então eu vender com qualidade suficiente para que o meu vendedor ele tenha essa confiança na minha entrega, ele consiga gerar resultado para esse cliente, novo cliente, e principalmente esse novo cliente se torne um promotor que eu possa usar posteriormente. Mas isso tudo vem dessa preocupação com alta performance, não cair na mesmice. Porque uma coisa que eu digo para os vendedores acho que o abismo de todo vendedor é o automático. É quando ele começa a fazer toda a reunião do mesmo jeito, seguindo a mesma linha de raciocínio. Ele liga o Waze, né? Ele liga o Waze. Exato, Ele não quer nem pensar, ele quer botar o endereço e vai falar entre a direita, entre a esquerda. Exato, ele não quer se preocupar com nada. E aí vai no modo automático, falando as mesmas coisas, do mesmo jeito, para leads totalmente diferentes, e, consequentemente, a performance cai. E isso eu já percebi, e já tive alguns vendedores que falaram para mim, é ruim, porque quanto mais a gente aprende, menos a gente vende, porque mais a gente quer falar na reunião. E eu falo sempre para os vendedores, beleza, eu discordo, porque quanto mais a gente aprende, melhor a gente sabe usar as coisas. E principal ponto a reunião ela tem que ser boa, se for para eleger um ranking, o primeiro lugar para quem a reunião tem que ser boa é para o lead. É óbvio, o vendedor tem que sair satisfeito, ele tem que sair feliz com o trabalho que ele fez. Mas não adianta nada eu ter um vendedor que sai super feliz da reunião dele e um lead que fale, tá, ok, não entendi, não sei o que eles entregam, não sei onde eles vão me ajudar. E o vendedor colocar na mão do lead essa responsabilidade de, pô, eu entreguei tecnicamente tudo que eu tinha para ele, agora ele tem que tirar a conclusão dele. Não, o vendedor ele tem que ajudar o lead a entrar, a chegar nessa conclusão, né? A chegar numa definição sobre a resolução do problema dele. Não, eu lembro que a gente passou uma época por um desafio que era, como a gente vendia um negócio que era enterprise, muitas vezes ao entrar na reunião, na primeira reunião, a gente percebia que a gente estava fazendo, cara, um cold call presencial. Porque mais você qualificava, você falava com um cara na reunião, como ele não conseguia, ele qualificava, entendia que a empresa tinha perfil, tinha necessidade, mas não gerava relevância. Aí na hora da reunião mandava a gente falar com o estagiário dele, que não entendia quem estava lá. O vendedor falou, puta, atende aqueles caras aí. E aí chegava naquela reunião que era um cold call presencial, para convencer aquele cara a ele marcar uma outra reunião com você, com alguém que pudesse tomar a decisão. E isso daí vira um baita desafio, cara. Como é que você prepara a tua equipe para dizer, cara, teu ciclo tem que ser mais curto. Para poder ser mais curto, você tem que falar com o cara certo. Para poder falar com o cara certo, tem que gerar relevância. Porque aí você falou, aí a reunião vai ser boa pro cara, porque o único bem que não dá para estocar, o único ativo que se estoca é tempo. Cada vez a gente tem mais coisa para fazer. Para você conseguir sentar na frente do decisor, para ele parar e querer te escutar, você tem que fazer algo que tenha valor para ele. E como é que você faz para construir isso desde o primeiro contato, desde o conteúdo que você gera para o cara identificar a sua empresa e chegar pelo inbound, todo o teu outbound, como é que funciona a tua abordagem desde a primeira para entender a necessidade e gerar relevância, quais são as perguntas certas, quais são os indicadores que eu tenho que medir da performance do meu time desde essa etapa, para assegurar que eles estejam focados nessa qualidade. Pô, por muito tempo a gente focou na quantidade de reuniões que o time de pré-venda agendava. Então, se o cara só vai focar no número de reuniões, maravilha, eu vou colocar o time para fazer reunião pra caramba. Normalmente, a gente fazia um monte de cold call presencial, a venda mais cara que tinha. Sim. De venda caríssimo. Então, como é que você vai alinhar o... Então, a gente chegou no momento que ele estava pagando o pré-venda pela conversão do vendedor, ele tinha um percentual da conversão do vendedor, e ele tinha um acelerador baseado no tamanho do ciclo. Quanto mais curto era o ciclo do vendedor, maior era a comissão dele. Então, eu chegava num ponto, cara, que eu tinha o time de SDR e cobrava a vendedora. Eu falava, peraí, como é que tá isso daí, cara? E aquela oportunidade foi, você me deu feedback da reunião, por que não avançou? Você fez outra reunião? Como é que eu te ajudo a gerar essa outra reunião? Você conseguiu alinhar o objetivo de todo mundo sobre o que é o nosso processo de vendas, qual o papel de cada um, onde cada um pode colaborar, e o foco de todo mundo foi um só, gerar negócio. Mas todas as voltas que a gente teve de treinamento, de capacitação das pessoas, e aí a capacitação que é difícil pra caramba, que não é capacitação sobre o seu produto, é capacitação sobre o mercado.
Você tem que entender por que o teu cliente compra. Não porque eu quero vender, porque o teu cliente quer comprar. Como é que você entende por que ele compra? Para você poder usar o conteúdo certo, na hora certa, a pessoa certa. Foi bem bacana. Isso que tu falou é extremamente relevante porque, primeiro ponto, o treinamento nunca pode ser estático, né? Eu lembro que quando eu entrei na Exact, a empresa tinha um pouco menos de 1 ano e meio. E a maneira de vender naquela época, a gente teve uma situação muito parecida com a que tu teve no tua outra experiência. De um mercado que não era já previamente educado, porque a gente oferecia, tanto que a Exact é a precursora do termo pré-vendas no Brasil, porque ninguém usava no comercial ainda esse termo. E a reunião ela era muito baseada em gerar um valor muito grande para a questão do processo, da ideia, educar o lead. O ciclo de negociação era muito maior, porque existia essa necessidade de uma nutrição mais expressiva. E com o tempo, isso foi mudando. Hoje, o treinamento que eu dou para os meus vendedores, ele é totalmente diferente do treinamento que eu recebi, da primeira versão do treinamento que eu fiz ali no começo de 2018, porque o mercado vai evoluindo. E essa questão que tu falou de ir observando o mercado e inclusive o vendedor ter isso, né? Quando a gente fala de acompanhamento de vendedor, muitas vezes o gestor ele vai só para esse caminho de métricas, né? Quantas reuniões ele fez, quantos negócios ele fechou, quantos ele tem em pipeline, mas quando a gente fala de acompanhamento de vendedor, a gente não está falando só do número, a gente está falando justamente dessa realidade. Beleza, o que tu está encontrando lá na ponta? Como é que tem sido essas reuniões, como é que tem sido essas negociações, para que a gente veja, beleza, o que dá para a gente tirar daqui, porque vai ter coisas que eu vou tirar lá da fala de um vendedor, que eu vou identificar que é padrão de todo mundo, mas se eu não perguntar, ninguém vai falar, porque o vendedor também vai achar que é só com ele que está acontecendo aquilo, e muitas vezes é algo que retroalimenta o meu treinamento, muitas vezes é algo que retroalimenta lá o meu marketing, lá a minha operação de outbound, para falar, olha, agora ficou mais visível do que nunca, né, por causa da questão da Covid, da crise, a gente enxergar mercados que a gente sempre performou bem e que agora não adianta nem fazer reunião, porque eles estão preocupados com outra questão, e mercados que acenderam e tiveram mais resultado. E é dever da equipe de venda sinalizar, e o gestor tem que estar acompanhando de perto para entender isso, que, olha, tal mercado está fechando bons negócios, está com ciclo bom, está com ticket legal, tá entrando muito boa a argumentação, tá fazendo muito sentido, porque, obviamente, se aqui na ponta final de vendas, vamos dizer final do ciclo comercial, né, porque depois vem CS, etc. Mas se na ponta comercial aqui de vendas, eu tô tendo mais resultado com esse tipo de mercado, tipo de lead, região e etc., o gestor ele tem que pegar isso para retroalimentar o fornecedor dele. A gente sempre fala na Exact como essa relação de vendas, que tem a pré-venda como fornecedora, que tem o marketing como fornecedor da pré-venda, e como retroalimentar todo esse ecossistema para que ele seja mais eficiente, mais produtivo, é extremamente necessário. E aí, se criar também essa preocupação do vendedor sinalizar, não precisar só o gestor perguntar, e aí, para que mercado você está fechando mais? Para qual a tua argumentação está funcionando mais? E o vendedor trazer proativamente isso, né? De, olha, está funcionando muito bem nesse mercado aqui, com esse segmento, com esse perfil de lead. Acho que aí tem as duas coisas. Primeiro, você criar um ambiente em que as pessoas tenham espaço para fazer esses inputs, entender que, cara, teu time de vendas é a tua conexão com o mercado. Você tem que estar com o dedo no pulso do mercado, então você tem que estar escutando esses caras o tempo todo. Mas não é só escutar eles, é saber olhar dentro dos números deles e entender quais são os insights relevantes. E por isso que eu falei, essa é uma hora que não adianta olhar só o fundo do funil e ver o que a gente conseguiu converter rápido do que estava no finalzinho, mas é o que teve entrando. Quem entrou no teu funil depois que começou essa situação? Teve lead e continua entrando. Que segmentos que estão entrando? Como é que você está movimentando eles pelo teu funil? Quais segmentos estão tendo uma trilha mais curta para chegar no fundo do funil? E como é que eu faço para identificar novos leads e para abastecer essa trilha que se torna mais eficiente agora? Se só olhar só o fundo do funil pelo desespero, de olhar só o caixa agora, você não vai ver como o negócio leva isso para o negócio. Você vai resolver um mês e depois você vai estar com o teu funil vazio. Então, agora, eu acho que o maior desafio que a gente tem como gestores, cara, para mim, os maiores, e isso trazendo até num artigo que saiu recentemente na Harvard Business Review, ele até fala muito disso aí, cara, que é a questão
saber olhar para os pontos certos do teu pipeline. Então, agora tem uma importância maior do que nunca de saber e conhecer os números da tua operação de vendas, analisar com mais detalhe os teus indicadores para entender aonde que vai estar as fontes de receita desse período. Vai ser um período mais duro? Vai ser um período mais duro. Então, você não pode se dar ao luxo de deixar dinheiro na mesa. Então, você tem que conhecer quais segmentos estão movimentando, quais são as ofertas que você tem de produto adequadas para esse segmento e como é que você vai fazer para o teu time focar neles, assegurar que esses tenham o que eles estudam de forma correta. Para isso, você tem que estar de olho nos números, você tem que ter ferramenta para atender. Tá? Aquela questão daquele time que fazia a venda com papel e caneta, com caderninho, cara, os caderninhos não estão numa sala agora. Caderninho cada um levou para uma casa. Então, sim, você tem que estar olhando isso para a questão da ferramenta. E o Brasil tem um espaço para adoção de ferramentas enorme. A gente tem um mercado para adotar CRM, ferramentas de pré-venda, essa transformação digital enorme no mercado que a gente pode educar. E mesmo quem já deu esse passo, o próximo desafio é justamente saber quais dados olhar. Tá? Senão, é muito fácil cair na armadilha agora de, cara, eu quero ter reporte o tempo todo, de todas as etapas. Eu quero ter controle da estrutura agora, cara. A gente tem que assegurar que não vai deixar ele na mesa. Então, a única forma de fazer isso é se eu controlar tudo. Não, cara, você não vai conseguir controlar tudo. Então, identifique quais são os KPIs que agora são ainda mais relevantes. Esse, você tem que comer eles todos os dias. Você vai acordar, tomar um café, você vai almoçar isso, você vai jantar isso, você vai rezar isso antes de dormir, você vai olhar esses números o teu dia todo para você poder entender e assegurar que o teu time está focado. Vai ter menos negócio acontecendo. Então, você tem que tornar cada um desses negócios relevantes para a tua organização. E teu time tem que saber que você tem essa visão. Que ele pode contar com você para ajudar ele a identificar esses negócios. Então, agora é um momento super importante, cara, para o gestor dar o exemplo e liderar, cara. É no meio da tempestade que você tem que aparecer ali e mostrar que você está apontando a direção certa para o time. E quando não apontar a direção certa, não vai ter problema, cara. Você vai errar pra caramba também, porque ninguém está com a visão do que vai acontecer do outro lado, ninguém sabe quanto tempo essa crise que a gente está vivendo agora vai durar, mas você pode apontar alguns caminhos, sim, e se movimentar. O mais importante é que a gente não pode parar, a gente tem que seguir se adaptando. Acho que o modo que vocês criaram para esse evento é sensacional e extremamente adequado para o momento que a gente está vivendo. E é uma questão muito que tu falou de KPIs, números, métricas, é extremamente relevante que se acompanhe e principalmente é extremamente relevante que se acompanhe em tempo real, né? E como tu falou, se eu for querer acompanhar cada métrica de cada etapa, de cada ação da minha operação, vai ser um volume muito grande e que muitas vezes não vai me gerar a inteligência necessária para eu virar uma chave rápido, né? Porque quando a gente fala dessa questão de não parar e se adaptar, no final das contas a gente está falando justamente disso, de como eu viro rápido a chave que eu preciso virar no lugar certo. Como tu disse, nem sempre vai se acertar, mas se eu errei, como é que eu percebo rápido que eu errei também? E aí, mais uma vez, eu viro a chave. E acho que é muito... E acho que todo gestor, ele quer ter controle sobre a operação, e um erro muito comum é esse: deixa eu levantar todos os números e dados possíveis que eu puder levantar e cobrar a equipe por isso. Só que essa divisão de olhar sobre esses KPIs tem que ser extremamente relevante em termos de, beleza, se eu vou querer controlar cada métrica da minha equipe de venda, eu estou falando de uma série de KPIs operacionais. Mas, muitas vezes, a visão que eu vou precisar para adaptar o meu discurso de venda, o meu negócio, ele já vai estar no âmbito estratégico e tático. Então, vão ser outros KPIs. Então, obviamente, quantidade de... Principalmente, acho que é o medo de todo gestor nesse momento de minha operação está em home office, eu não vejo meus vendedores trabalhando. É óbvio, vai gerar um receio de, será que esse vendedor está trabalhando? Preciso controlar toda a santa métrica dele? Não, eu tenho que eleger as métricas que são mais relevantes e conseguir acompanhar isso. E muitas vezes, se eu identificar um gap nessas métricas, é onde eu vou começar a aprofundar e ir para as métricas bem operacionais para ver, não, beleza, meu vendedor, ele está mandando 30%, 50% a menos de e-mails do que ele mandava antes, está fazendo 50% menos de ligação, está faltando esforço. E aí eu cobro ele por esforço. Mas eu ficar só no esforço, sempre, o tempo todo, muitas vezes vai fazer com que eu perca inteligência, né? Você perde inteligência, você perde performance, que aí você bota o cara para ficar te reportando o tempo todo o que ele está fazendo, em vez de estar fazendo o que ele precisa fazer. Sim. Eu acho que
essa armadilha do ter o controle da situação, ela é muito grave por causa disso, porque nem só você não vai conseguir tomar decisões suficientes, principalmente você vai granularizar muita informação que você está analisando, e você não vai tomar decisão com ela, como você vai tirar a eficiência, a capacidade produtiva do teu time, porque eles são vendedores, eles têm que estar focados nos negócios que eles têm para gerar agora. Se eles ficarem focados só em gerar dado para que você possa ficar analisando, ninguém vai performar. Então, a questão que você falou, não parar e se adaptar, identificar rápido, mover rápido, vou para o próximo ajuste. Quais são os KPIs que vão permitir eu analisar essa decisão que a gente tomou agora? Beleza, esse set aqui com 3, 5 dados que eu tenho que analisar, beleza, eu vou acompanhar esses aqui diariamente, todo o tempo, em tempo real. Beleza? Ajustei? Não ajustei? Beleza, dou um passo para trás, como você falou, se aprofunda, entende quais foram, como esse dado é construído, quais atividades tinham que ser feitas, quais métricas estavam acontecendo por baixo. Ajustei, defini um novo plano, cara, define qual que é o teu foco. Comunica claramente com o time que é isso que eles têm que olhar junto com você e movimenta a equipe. Sim, dar essa visão de priorização de informação, né? O que eu preciso de informação primeiro, porque no final das contas é isso. Quanto mais o gestor acompanhar e conseguir, e é uma coisa que tu falou antes, de dar um norte para a equipe, de guiar a equipe para alta performance, vai ser recíproco. A equipe vai trazer esses dados de uma maneira mais natural e falando, olha, se é isso que importa, é isso que eu vou entregar, porque isso me gera mais resultado lá na ponta, vira um ciclo que se retroalimenta o tempo todo, né? E principalmente ter muito claro esses KPIs, mas uma das coisas que eu fiz, por exemplo, para dar mais acompanhamento para a equipe foi, todo dia tinha uma reunião de forecast diário com a equipe no início da tarde. Quando a gente foi para home office, viraram 3 reuniões por dia. Então, tem uma reunião de kickoff do dia, tem a reunião de forecast no início da tarde e tem uma reunião de fechamento do dia ainda. Todo dia, 3 reuniões, justamente para que eu esteja ali em tempo real, pegando com a equipe. Como é que foi o dia anterior, como é que foi amanhã, como é que foi a tarde, falando sobre a meta, falando sobre o objetivo, mas também já, e aí, como é que foram as negociações, como é que foram as reuniões, o que apareceu, como é que foi essa venda fechada na hora, como é que foi essa negociação que veio de um ciclo XYZ, e aí, no final das contas, ter sempre esse dado que me trazem, que não é numérico, né? Se ele for registrar no CRM, muitas vezes ele vai botar lá como feedback e eu não consigo filtrar, não vai aparecer nas minhas métricas. E às vezes é muito mais relevante. Você está com o dedo no pulso. Exato. Você está ali sentindo a pulsação, cara. Não, esse acompanhamento é tão relevante quanto o numérico. Só que esse é um momento que exige uma escolha muito certeira dos KPIs numéricos, que eu vou estar olhando todo dia, como tu falou, que eu vou estar ali comendo no café da manhã, vou estar almoçando, jantando eles todo dia, mas também desse acompanhamento da equipe em termos de percepção de mercado, porque como tu falou muito bem, a vendas é a conexão direta com o cliente, com o mercado, então vai vir muita inteligência dali. Eu saber muito bem os meus KPIs que geram a venda é extremamente relevante, mas eu também saber o que faz com que eu não venda também gera inteligência, né? Sim. Ainda mais no momento que o mercado está mudando tão rápido, né, cara? Você tem que estar com essa conexão com o mercado. Você não vai estar consigo. Sozinho você não vai estar. Você tem que estar através do teu time. E tendo próximo deles para pegar isso o tempo todo e fazer os ajustes necessários, cara. Mas eu acho que é isso. Bom, acho que a gente... O papo hoje até foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que foi muito bom, cara. Foi muito bom. Uma oportunidade super bacana com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento. Espero que tenha sido de valor para quem está assistindo aqui a gente agora. Tá? Eu acho que o material de vocês tem os dados de contato, tem meu LinkedIn. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser ampliar um pouco essa discussão, fica à vontade, pode mandar mensagem para mim. E bom, é isso, galera. Não vamos parar, não. A gente vai se adaptar porque a gente supera isso sim. Perfeito. Thiago, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado mais uma vez pelo papo. Como tu disse, foi super bacana, super relevante. A gente falou bastante sobre treinamento, sobre desenvolvimento dessas pessoas. A gente não falou tão especificamente sobre acompanhamento, mas no final das contas a gente falou o tempo todo sobre acompanhamento desse vendedor. Porque não é só acompanhar na operação, né? Acompanhar o treinamento, acompanhar o rampeamento, acompanhar essa adaptação do vendedor à nova realidade de vendas, ao dia a dia de vendas, às nuances do mercado, porque
porque no final das contas é isso, né? Eu como empresa preciso me adaptar, eu como gestor de vendas preciso me adaptar, mas no final das contas eu também preciso que o meu vendedor lá na ponta se adapte, entenda que sim, é uma situação difícil, desafiadora, que muitas vezes vai exigir muito mais esforço, mas que vai gerar uma série de inteligência e de oportunidades de melhoria e eficiência gigantesca. Porque se eu identifico agora os KPIs que eu tenho que acompanhar melhor, quando eu voltar para a minha operação no modo normal, ou novo normal, como está se dizendo, né, isso vai contribuir de qualquer maneira para que eu seja mais eficiente e, consequentemente, faça mais com menos. E acho que esse é todo o objetivo de gestor de vendas, né? Conseguir ter mais resultado com menos esforço, com menos gargalo, com menos problema. E esse é um momento que vejo por mim e vejo pelas empresas que eu venho conversando, é um momento de, sim, desafio, mas de muita inteligência. É possível tirar muita inteligência disso. Essa adaptação pode gerar uma eficiência ainda maior quando voltar para um mercado mais aberto, mais disponível, mais disposto a fechamentos. E é um momento onde a empresa tem que aproveitar, a gestão da empresa tem que aproveitar e os vendedores vão ter um crescimento muito alto também e acompanhando, dando suporte. A gestão vai estar incentivando esse vendedor a se fortalecer de uma maneira que performe ainda mais, né? Não, acho que nunca na história, acho que da recente da humanidade, a gente teve uma chance de ter um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado tão dura, mas ao mesmo tempo tão curta, cara. Sim. A gente vai evoluir a transformação digital nas empresas, acho que eu falei do espaço de adoção de ferramentas, cara, tá acontecendo de uma forma que nunca foi imaginado. Era uma coisa para acontecer em 2, 3 anos, tá acontecendo agora. De forma positiva em alguns casos, mais duras em outros, mas o mercado está evoluindo. E é muito legal ter a chance de viver isso. Acho que a gente tem que estar muito satisfeito de ter essa oportunidade de crescer tanto e tão rápido. É isso aí. E aprender com a crise, né? Foi uma coisa que a gente conversou anteriormente sobre que sim, existe o lado ruim da crise, mas também existe o lado do aprendizado dela, que vem muito dessa questão de olhar para a crise, fazer a gestão dela, fazer o gerenciamento disso e, mais uma vez, não parar, continuar olhando para frente, continuar andando, principalmente, independente da velocidade, mas se adaptando para continuar tendo resultado, rodando e sobreviver a isso. Thiago, obrigado mais uma vez aí pela participação, foi super válido, obrigado por compartilhar. E pessoal, obrigado por assistir, espero que tenha sido valoroso aí para todo mundo. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem achar a gente, é só digitar lá Thiago Gonçalves Pipe Drive, vai aparecer o Thiago no LinkedIn, tem também os contatos ali nas informações do evento. Então, precisando de qualquer coisa, também estou à disposição. Foi um prazer, Thiago, obrigado mais uma vez e até mais. Valeu, pessoal! Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe?
Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros dois, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário,
apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.